Olá, bom dia! Na meditação de hoje eu quero falar sobre fim dos tempos, tempo de compromisso com Deus. Nós estamos vivendo nos últimos tempos, de acordo com a Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, no versículo 10 e 11, diz assim: Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Em outras palavras, quem for santo, santifique-se mais, quem for sujo, suje-se mais. É um ultimato de Deus ali nesse último capítulo da Bíblia, mostrando para as pessoas que a gente não pode mais ficar em cima do muro, não podemos mais ficar adiando a questão do compromisso com Deus. A gente tem compromisso com Deus ou não tem? Quando a igreja cristã começou, ela começou no meio da perseguição. E as pessoas ansiavam pela volta de Cristo. Você sabia disso? Quando Jesus subiu aos céus, ele subiu na presença de mais ou menos 500 pessoas, está escrito isso na Bíblia. E 2 anjos apareceram ali no meio do povo e disse: por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará. E ele vai voltar, gente, de forma gloriosa, como rei, como Senhor. E então o povo cristão da época, dos primórdios, ele sofreu muita perseguição. Quando você se convertia, você assinava ali uma sentença de morte, porque o cristianismo não era aceito pelos governos da época, pelo governo romano, pelo Império Romano, e eles eram perseguidos. Muitos foram jogados nas arenas, serviam de espetáculo, eram mortos pelos leões, pelas feras, queimados nas fogueiras, eram apedrejados, eram mortos à espada, crucificados. E o clamor dos cristãos na época era Maranata. E essa palavra, sabe o que significa? Vem, Senhor Jesus. Hoje também tem muita gente sofrendo no mundo islâmico, no norte da África, no Oriente Médio, também lá nos países da Ásia, principalmente nos países comunistas. Muitos cristãos também clamam Maranata, vem, Senhor Jesus, porque muitos deles morrem todos os dias por causa do seu amor a Cristo. Gente, quando nós pensamos nessa questão das profecias bíblicas, os cristãos da época acreditavam que Jesus viria logo, mas há uma coisa que não tinha se cumprido, uma profecia, que a ciência se multiplicaria. Terremotos, fome, pestes, isso sempre aconteceu, mesmo na época de Cristo, mas a ciência não tinha se multiplicado. Depois da Revolução Industrial no século XVIII, né? Final também do século XVII, XVIII, a invenção das máquinas e tal, a partir dali a ciência começou a se multiplicar, mas a ciência ganhou força mesmo no século passado, quando com o advento aí, né, da computação, tudo se tornou mais ágil e as coisas hoje, a gente vê uma coisa que é feita hoje e amanhã já é obsoleta. Isso mostra que a ciência se multiplicou, até sondas para Marte, para não sei mais onde aí, o homem já inventou. Sem falar na ida do homem à Lua, que muitos não acreditam, mas eu creio que foi sim. Então, meus amados, não falta mais nada para se cumprir nas Escrituras com respeito ao fim dos tempos, porque essa da ciência, ela é imprescindível para que aconteça o fim dos tempos. E nós vimos aí como a ciência tem se multiplicado. Então hoje é tempo de a gente assumir um compromisso com Deus. Sabia disso? Lembre-se que na época do dilúvio, Noé fazia sua pregação, as pessoas não acreditaram e de repente veio o dilúvio. Mas nos dias anteriores eles tinham vida normal, despreocupada, cada um fazia o que queria, até que veio o dilúvio e pegou todos de surpresa. Por isso, eu te convoco nessa manhã ou nesse dia a buscar a Deus
Como diz Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deus quer te perdoar, Deus quer te salvar. Não faça como muitos, amanhã eu resolvo essa questão da minha alma. Não, faça hoje. Decida-se por Cristo hoje. Faça uma oração: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego o meu coração a Ti. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Ó Deus, eu aceito Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. E se você fizer isso de coração, com sinceridade, Deus vai te ouvir e você vai ter a sua vida salva. E leia a palavra de Deus, busque o Senhor com toda a intensidade do teu coração e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, amém.